Boa tarde a todas as pessoas presentes aqui e a todas as pessoas que estão nos vendo online pelo YouTube e nos verão mais adiante. Meus cumprimentos e o nosso agradecimento pela presença. Eu tenho um prazer enorme de falar com dois grandes jornalistas que têm carreiras expressivas, né? Miriam Leitão, que acho que dispensa apresentações, o Jamil Chad, que também dispensa apresentações, é um grande colunista do UOL. Ele mora em Genebra, cobre relações internacionais há muito tempo, mas também tem uma participação ativa na cobertura das questões da democracia brasileira. Não é um correspondente brasileiro no exterior que se estrangeirou, né? Quer dizer, ele tem uma visão de Brasil muito presente, mas, por outro lado, uma visão do contexto mundial de democracia, de direitos humanos, que são áreas que ele tem trabalhado com muita intensidade, e é sobre esse tema que nós vamos conversar. Nós vamos conversar sobre democracia e direitos humanos. Miriam, o seu penúltimo livro, A Democracia na Armadilha, trata exatamente dessas questões, né? Dos ataques à democracia durante o governo Bolsonaro e suas intenções golpistas que foram ficando cada vez mais nítidas, mais evidentes. E no novo livro, que é o livro A Amazônia na Encruzilhada, tem uma intersecção importante sobre isso, né? Porque foi exatamente no período menos democrático, não é? Tanto na época da ditadura militar, quanto agora no período do Bolsonaro, que pioraram as condições da Amazônia, né? E mais se desrespeitou os direitos humanos na Amazônia, sobretudo dos povos indígenas e dos ribeirinhos e quilombolas. Eu queria que você começasse falando sobre essa questão, depois eu passo para o Jamil. Eu quero conversar com o Jamil especificamente sobre direitos humanos primeiro e para depois seguir para a questão democrática. Boa tarde a todas as pessoas presentes aqui. É um prazer, eu achei que não ia ter ninguém, assim. Todo mundo que quisesse vir, ia vir para a mesa do Mia, claro, que ninguém perde uma palavra do Mia, que vai ser depois. Então, eu pensei isso. Falei na minha e do Jamil, porque já teve uma dispersão, hoje é o quarto dia. Eu queria, antes de tudo, dar os parabéns à Fli Paracatu. Muito bem feito. Afonso Borges, parabéns. Parabéns a toda a sua equipe. Toda a sua equipe. E parabéns para Paracatu, que esteve presente aqui, que discutiu suas questões, e a prefeitura, e a igreja, que nos cedeu espaço para um debate sobre os mais variados temas. Então, isso é democracia, e a Igreja Católica teve uma participação importante na luta pela redemocratização. Essa cessão desse espaço também é coerente com isso. Esses dois livros eu fui preparando ao mesmo tempo. Esse aqui ficou preparado mais cedo. É uma coletânea de algumas, não todas, as colunas que eu fiz ao longo dos últimos anos, começando em 2016 para diante, alertando para o risco que a democracia tinha voltado a correr. E aí eu fui cobrindo o projeto autoritário, alertando a cada um: olha, aconteceu isso, olha, aconteceu aquilo. Também fala sobre o olhar, sobre como é que o governo anterior tratou a questão da pandemia, em alguns momentos com perversidade mesmo, né? Então, está aí um flagrante dia a dia de como é que foi esse momento das duas distopias. Você tinha um governo que não entendia a dor das pessoas que estavam morrendo ou adoecendo ou com medo em casa, e, ao mesmo tempo, com um projeto autoritário atacando a democracia. Então, vai narrando. E o Sérgio perguntou se tem uma interseção. Tem, completamente. Tanto que, nesse livro da Amazônia, tem um dos subcapítulos que é as várias faces do golpe. O golpe, se fosse bem sucedido, o golpe contra a democracia, também seria um golpe contra a Amazônia, né? A Amazônia não sobreviveria se a democracia não sobrevivesse. Esse livro, a última crônica, coluna que eu fiz, chama-se A Democracia Morre no Fim desse Enredo. Continuando naquela rota, a gente perderia a democracia. Foi publicado no começo de 2022, ainda na pandemia, não teve lançamento. Então, Paracatu está vendo tudo, está vendo surgir esse e está vendo aparecer esse, porque eu não fiz nenhum lançamento físico
desse livro, eu só fiz lançamento virtual, né? Então, essa que era o alerta. A gente acaba de passar por um teste muito sério, muito perigoso na democracia. Por isso que esse painel me encantou desde o começo, estar aqui com Jamil Chad, um defensor da democracia e dos direitos humanos, porque a democracia não está sozinha, não. A democracia significa muita coisa. Por isso que ela, mesmo quando criticada, e ela merece ser criticada, ela é criticada para aperfeiçoar. A democracia pressupõe muita coisa, pressupõe inclusão, pressupõe respeito aos direitos humanos. Então, a gente vai construindo a democracia. Sem ela, não há o que construir. Sem a democracia, a gente não começa. É o fim da base de qualquer processo civilizatório. Então, portanto, eu fiquei feliz de estar aqui para falar aí com você, Jamil, por causa disso, porque, na verdade, esse processo foi derrotado com a eleição, mas está vivo, os riscos estão vivos. A gente viu no 8 de janeiro quão eles estão vivos. E a cada momento que a gente descobre mais uma informação sobre o 8 de janeiro, sobre a participação de militares, da alta cúpula do Estado-Maior do Exército, não foram todas as Forças Armadas, evidentemente, senão nós não estaríamos aqui falando sobre isso, mas lideranças expressivas das Forças Armadas, todo o aparato de segurança, a Polícia Rodoviária Federal, a Polícia Federal, o Gabinete de Segurança Institucional, estiveram envolvidos nessa conspiração contra a democracia brasileira, surpreendendo todo mundo, porque parecia que isso já tinha garantido, a gente ia discutir se mais à direita, se mais à esquerda, que projeto, que governo teríamos, mas a gente não achava que teria, de novo, militares e o governo, o próprio presidente da República, conspirando contra a democracia. E a gente viveu isso, mas a gente tem que ter noção de que o perigo não acabou. O perigo não acabou e ele só fica menor, o perigo, se todos tivermos consciência de que há um perigo, né? Eu tenho um amigo cientista político que fala assim, não, as instituições vão funcionar. Se a gente achar que tudo vai funcionar, eu vou dormir e pronto. E vou ver no dia seguinte a democracia morrer. Então, ela morre se nós não nos importarmos com ela. Ela tem muitos defeitos, vamos falar deles aqui também, mas é isso, os defeitos vão ser combatidos com mais democracia. Muito bom. Jamil, essa última coisa que a Miriam falou, me lembrou que desde o Hobbes, né, filósofo que inaugurou a filosofia política mais sistemática do liberalismo, ele falava que, certo, as defesas institucionais são muito importantes, mas você tem que defender a defesa, né? Porque senão a defesa não consegue. E você mergulhou na questão dos direitos humanos, você fez uma investigação sobre a Declaração Universal dos Direitos Humanos, que está fazendo 75 anos. E eu queria que você contasse para a gente o que dessa defesa dos direitos humanos foi suficientemente defendido para que não houvesse violações, o que foi violado, e o que você descobriu também no mergulho que você fez nos documentos sobre a gênese da declaração, né? Sérgio, bom, antes de mais nada, eu não vou repetir tudo que a Miriam disse, mas só para, se alguém algum dia quiser contar uma ficção, contem que Jamil esteve ao lado de Miriam e Sérgio numa mesa e que o Miyakoto estava assistindo, entendeu? Então, assim, se vocês escreverem esse conto, preparem-se para o pessoal falar, não é possível, né? Então, enfim, só para deixar claro aqui, enfim, muito agradecido a todos aqui e ao nosso Afonso Borges e toda a equipe dele. Olha, Sérgio, tanto nesse livro, que a gente deu o nome Ao Brasil com Amor, essa palavra amor, ela pode ser substituída por direitos, né? Nós colocamos amor como palavra, mas ela, obviamente, significa a expansão ou a garantia de direitos. Então, tanto nesse livro, quanto no outro livro, que é o Luto, que não é o luto da morte, mas é o luto de eu luto, o que eu tentei fazer foi mergulhar em dois aspectos. O primeiro é justamente o que é, na prática,
esse conceito de direitos humanos, né? Que a gente ouve aqui no Brasil com tanta dificuldade, né? Essa palavra vem carregada. Bom, é um conceito que, por exemplo, significa que sábado tem futebol. O que quer dizer sábado tem futebol? O fim de semana foi uma conquista social, e não é por acaso que aconteceu na Inglaterra da Revolução Industrial, e que não é por acaso que os ingleses colocaram o jogo de futebol quando os trabalhadores não precisavam trabalhar. Então, fim de semana e o jogo ao sábado é uma construção de direitos. Agora, o que eu também coloco, junto com a Juliana Monteiro, é a questão de como estamos longe, e aí, ligando com o que a Miriam colocou, disse, de uma situação ideal. Agora, como ela colocou, é democracia com mais democracia que vai garantir, obviamente, que esses direitos possam acontecer. O Sérgio também citou os 75 anos da Declaração Universal dos Direitos Humanos. Eu passei para vocês alguns, eu não tinha tantos livrinhos, a ONU disponibilizou para a gente algumas dessas declarações, elas estão em espanhol, porque o português não é uma língua oficial da ONU, e vocês vão ver, é um texto curtinho, são 1.300 palavras só. 1.300 palavras de um texto que, no fundo, é revolucionário e é utópico ao mesmo tempo. Agora, vamos lá, vamos entender, ou tentar entender, o que aconteceu nesses últimos 75 ou 100 anos, em termos de desenvolvimento. Em 1900, no ano de 1900, 80% do planeta, das pessoas do planeta, viviam abaixo da linha da pobreza. 80% do planeta vivia abaixo da linha da pobreza. Em 2015, 10%. Então, passamos de 80% para 10%. Em 1900, a expectativa média de vida no mundo era de 32 anos. 32 anos era a expectativa de vida no mundo. Em 2015, era de 70 anos. Em 1900, 70% da população mundial era analfabeta. Em 2015, 20%. Ou seja, é real o avanço. É real a conquista baseada em direitos. E é isso também que nós trazemos, tanto nesse livro como no Luto, que é a construção da humanidade. O que é a construção da humanidade? É a garantia de direitos. Então, quando a gente fala em CIS, quando a gente fala em amor, é falar nessa expansão de direitos para que todos caibam no conceito de humanidade. Humanidade não é você nasceu. É você tem a possibilidade de sonhar e de cumprir aquele sonho. Essa é a humanidade. Aí que você faz parte. Só para completar, e até já entro na questão dos documentos, que foram, eu achei fascinante, e aí colocando, na verdade, com o que a Miriam já colocou, já pôs, o problema é que nos últimos 15 a 20 anos, esse progresso, palavra difícil, mas esse avanço nos direitos, sofreu uma estagnação e, inclusive, um retrocesso. Aí o que nós temos? Fome que aumenta, hoje são 750 milhões de pessoas que passam fome. Passar fome não é eu vou a pé para o trabalho para não gastar dinheiro e poder comer. Não. Fome é você absolutamente não ter. Né? Então, 750 milhões de pessoas no mundo hoje ainda vivem essa situação. A extrema pobreza, no ano passado, aumentou pela primeira vez depois de 30 anos. A desigualdade também voltou a aumentar, só para vocês saberem, no Brasil, enquanto uma população comia ou buscava ossos, né, e todas aquelas cenas que nós vimos, um banco suíço acaba de publicar um informe mostrando que o número de milionários no Brasil ganhou 150 mil novas pessoas. Existem 120 mil novos milionários no Brasil durante a pandemia. Ou seja, a desigualdade aumentou. A gente perdeu 30 anos de avanços democráticos e hoje, pela primeira vez, desde a Segunda Guerra Mundial, existem mais de 100 milhões de refugiados. 100 milhões de refugiados. Depois a gente até pode falar onde eles estão, porque é uma mentira que eles estão na Europa ou nos Estados Unidos. Claro que eles também estão lá,
mas mais de 75% desses refugiados estão em outros países pobres e não nos países ricos. Então, o que houve ao longo de várias décadas de avanço sofreu uma estagnação e depois um abalo, basicamente, real com todos esses dados. Eu só vou, Sérgio, só passar rapidinho a questão dos documentos, porque foram fascinantes. Eu moro em Genebra. Genebra é uma cidade pequenininha, tem 300 mil habitantes, mas ela é a sede de várias das organizações internacionais, ONU, OMC, Organização Meteorológica Mundial, que a gente estava falando, né, Eduardo? E tantas outras. Eu brinco, ali do lado tem a FIFA, COI, UEFA, mas aí é mais complicado. Mas, enfim, é uma outra historinha que acontece ali do lado de Genebra. E aquele texto de 1948, que é esse que vocês receberam, ele não é um texto divino que foi entregue no alto de uma colina para homens e mulheres. Não. Os 200 delegados, e falando nisso, dos 200, só 10 eram mulheres. Esses 200 delegados, a gente sabe o nome deles, a nacionalidade, onde eles estudaram, o endereço deles. E a pesquisa, qual foi a beleza da pesquisa? É entender qual era o debate, logo depois da Segunda Guerra Mundial, sobre, afinal de contas, o que são direitos? Né? O que é esse conceito? E teve um ponto fundamental dessa história toda. O debate já tinha começado, e alguém levantou a mão e falou, olha, a gente vai precisar voltar a falar do óbvio. Vocês imaginam, o cheiro da morte ainda era muito presente. O cheiro dos milhões de mortos na Segunda Guerra Mundial era muito presente. E um grupo desses delegados disse, olha, temos que voltar a falar do óbvio. E o óbvio é o direito à vida. Então, se vocês pegarem no primeiro parágrafo, algo que não existia na formulação inicial, não falava-se no direito à vida. Mas o massacre tinha sido tão profundo e tão avassalador da destruição, inclusive, do que é o conceito de humanidade, que esses mesmos delegados voltaram e falaram, calma aí, vamos ter de falar do direito à vida. E é dali que cria-se, portanto, todos esses conceitos. A gente pode, daqui a pouco, entrar com mais detalhes. Miriam, a gente estava vendo a mesa do Matheus aqui no começo da manhã, e ele falou, ele detectou o momento em que ele percebeu que a ameaça desse retrocesso político era real e presente, né? E você começa a Democracia na Armadilha chamando a atenção para como é que a gente poderia combater esse vírus, né? Quando esse vírus nasceu. Eu acho que ele estava sempre presente, mas ele, no momento do impeachment da presidente Dilma, quando Jair Bolsonaro faz um voto que é atentatório aos direitos mínimos mais básicos, porque ele faz ali uma apologia de um torturador, apologia do crime da tortura, e nada acontece com ele, a primeira coluna é pedindo que a cassação de Jair Bolsonaro de 2016 por aquele voto, porque afrontava o princípio dos direitos humanos da ONU, afrontava a Constituição brasileira, né? Agora, eu queria falar também, Sérgio, pegando isso que ele falou, dos números, dos dados, eu queria falar também sobre o que aconteceu no Brasil de transformação com a democracia. A gente ouve muito que a ditadura foi um período de crescimento econômico, o Brasil teve um milagre econômico, e a escola era muito melhor. Então, a gente ouve pessoas dizerem isso, até pessoas com boas intenções, que possam ter uma visão democrática, mas que tem esse saudosismo. Na verdade, é uma visão equivocada, né? Eu queria pegar alguns dados para mostrar também para vocês o que aconteceu na ditadura, o que aconteceu na democracia. A escola da ditadura era uma escola que excluía uma quantidade enorme de pessoas. Para vocês terem uma ideia, né? No ano de 1970, no censo de 1970, tinha 33% de crianças fora da escola, ou seja, 33% daquela geração não estava nem começando a estudar, de 7 a 14 anos, fora da escola.
Aí teve um milagre econômico, o país cresceu a 11%, o Brasil chegou um ano que cresceu a 14%. Então, quando está crescendo, é muito mais fácil enfrentar todas as mazelas sociais. O país está crescendo, está cheio de dinheiro, né, nos cofres públicos, e aí, quando chegou no censo de 80, tinha 30% de crianças fora da escola. Ou seja, a ditadura não fez nada no seu melhor momento de crescimento econômico para enfrentar a chaga dos sem escola. Foi só a democracia que iniciou a campanha Toda Criança na Escola, no governo Fernando Henrique, que depois virou Bolsa Escola, que depois virou Bolsa Família. Aliás, esse é outro ponto. A ideia de transferência de renda para os mais pobres, como um direito deles e um dever do Estado, um dever nosso, de contribuintes em geral, surge na democracia. E não é que não tenha tido transferência de renda no governo militar. Teve transferência de renda para os mais ricos. Os subsídios às empresas, o subsídio a todas as empresas da Fiesp foi escandaloso, porque elas não pagavam impostos, as indústrias não pagavam impostos, e havia o subsídio mesmo, assim, emprestava-se dinheiro do BNDES a juro fixo, de 2%, por exemplo, e a inflação crescia a 100%, né, num ano. Então, isso fazia com que a transferência, o cara pegava um valor e ia pagar uma fração desse valor, né? Os que pagavam. Então, teve transferência de renda para os mais ricos, né? Não tinha nenhuma ideia de que é preciso democratizar o ensino superior. Eles achavam, deliberadamente, que o ensino superior era para alguns, era para a elite, e que tinha que ser subsidiada pelo Estado. Por isso, as universidades públicas brasileiras eram todos os alunos eram brancos, porque esse era o objetivo. O objetivo não era não chegar lá o negro, não chegar lá o pobre, não chegar lá o indígena. Então, as políticas de cotas raciais e sociais no Brasil foram uma conquista da democracia, e isso já deu frutos enormes. A gente teve o governo passado, ele, durante toda a pandemia, a gente viu como ele se comportou. Ele queria que todo mundo fosse para a rua, que ninguém usasse máscara, que ninguém tivesse que não fosse vacinado. Foi a pressão da democracia que fez com que eles comprassem vacina, mas teve um comportamento totalmente a favor do vírus. O governo Jair Bolsonaro, ele fez uma sociedade com o vírus. Por isso que o Brasil teve 11% das mortes do mundo, tendo 2,5% da população mundial, né? O Brasil teve proporcionalmente muito mais mortes. Mas quem nos salvou? O que nos salvou? Nos salvou o Sistema Único de Saúde, que foi construído na democracia. Então, eu sei dos defeitos da democracia, mas eu sei o que eles têm nos garantido de avanço. Na economia, que é a minha área de atuação, o governo militar terminou com uma inflação, uma superinflação indexada, que significava que ela carregava em si o vírus da sua reprodução cada vez mais alta, porque era uma inflação com correção monetária. Eles tinham inventado a forma de correção monetária, portanto, tinha que desarmar essa bomba, tirar a correção monetária. Era muito difícil isso. Então, a inflação estava alta, o Brasil estava devendo muito ao exterior, ao FMI. Todo dia estava chegando aqui Ana Maria Ju com a sua pastinha do FMI, nos cobrando. Quem dissolveu e resolveu o problema da dívida externa foi a democracia. Quem? O ministro Pedro Malan, antes de ser ministro, foi o negociador da dívida externa, sentou com 800 bancos, o Brasil devia a 800 bancos, entre eles o Banco do Brasil. Então, o Brasil se sentou aí no governo Itamar Franco e negociou com esses 800 bancos e equacionou a dívida externa. Os bancos tiveram que dar desconto e o Brasil pagou esses títulos. No governo Lula, ele recomprou os papéis que tinha dado. Então, liquidou a dívida que os militares deixaram com 800 bancos no mundo e com agências internacionais, FMI, Banco Mundial, os bancos europeus e todos os bancos multilaterais. Enfim, e, além disso, essa inflação
que depois aumentou muito, mas aumentou porque ela tinha esse mecanismo que fazia com que ela se reproduzisse. Eu conto isso muito no meu livro Saga Brasileira, como é que a inflação tinha esse mecanismo diabólico que fazia com que ela crescesse sempre. E, então, foram feitos vários planos econômicos, os brasileiros participaram intensamente disso. O meu livro chama-se Saga Brasileira, a longa luta de um povo por sua moeda, porque eu acho que os brasileiros sofreram e participaram da construção dessa estabilidade monetária, mas foi bem sucedido e o ano que vem o Plano Real faz 30 anos. Nós temos a inflação baixa, a gente passou 50 anos com a inflação em 2 dígitos, depois 3 dígitos, depois 4 dígitos, e chegamos agora, nos últimos 30 anos, temos uma inflação controlada. De vez em quando ela ameaça subir, mas tem mecanismos de volta. Então, tudo isso foram conquistas democráticas. Há muito mais. Eu queria falar só de mais uma. A Constituição brasileira, a Constituição democrática brasileira, ela foi absolutamente fundamental em diversas áreas. Ela traça uma linha sucessória entre água e vinho, muda completamente. Os indígenas falam isso, que até a Constituição de 88, eles não tinham o direito de serem quem são. Foi só a Constituição de 88 que acabou com a ideia que tinha que integrá-los à nossa sociedade e fazer com que eles fossem como nós. Né? E esse respeito à diversidade étnica no Brasil foi colocado na Constituição pela democracia. Então, sim, eu sei de todos os defeitos, podemos falar disso. Mas, da mesma forma que foi um marco na história da humanidade, depois de 2 guerras, sentar e fazer uma lista dos direitos humanos básicos, a democracia brasileira nos produziu inúmeros avanços. Jamil, teve o avanço, mas teve violações da Declaração Universal de Direitos Humanos, né? Mais recentemente, como você falou, e, além disso, a gente teve no mundo inteiro começou a se espalhar uma ameaça à democracia. Né? Em que ponto que você acha que a democracia está nesse momento? Vou até pegar os números para depois não acusar os jornalistas de passar desinformação, fake news, etc. Que, já que a gente falou dessa palavra, que eu tento não usar, fake news não é uma criação do Trump. Fake news vem do alemão, de um termo que é o equivalente à imprensa que mente, Lügenpresse. Quem era, para os nazistas, a imprensa que mentia? A imprensa que denunciava as violações dos nazistas. O que o Trump faz é recuperar um termo utilizado pelos nazistas. Não sei se eu preciso dizer mais alguma coisa aqui, né? Porque é o óbvio. Agora, como eu estava dizendo, Sérgio, e aí todos os institutos internacionais têm mostrado isso, houve um retrocesso de 30 a 35 anos no avanço democrático no mundo. E os dados são absolutamente assustadores. Não é uma crise só brasileira, é uma crise internacional. E vou passar alguns dados para vocês. Esse é de um instituto sueco, que diz o seguinte: 72% da população mundial, ou seja, 5 bilhões e 700 milhões de pessoas, vivem em autocracias eleitorais ou autocracias fechadas. Que é uma autocracia eleitoral? Aquela como a Rússia, por exemplo, que tem uma eleição, mas todo mundo sabe que aquela eleição é fraudulenta, ou, quando ela não é fraudulenta, o cara que pode ganhar do candidato do governo, ele 2 dias antes desaparece. Né? Enfim, essas coisas acontecem. Então, essa é uma autocracia eleitoral. E também as autocracias fechadas, que, vamos resumir aqui, ditaduras. Então, 72% da população mundial vive sob essas condições hoje. Né? Outro dado, se nós pegarmos só, e aí as democracias eleitorais, nós estamos falando de mais ou menos 16% da população mundial. Ou seja, a democracia, no fundo, é um luxo ainda. Nós temos esse luxo, né? E podemos, obviamente, avançar de uma forma muito concreta.
Agora, esse não é um dilema só brasileiro, por quê? Porque existe também um movimento absolutamente bem coordenado, absolutamente bem financiado e com um objetivo muito claro, que é justamente de usar o processo eleitoral para chegar ao poder e, uma vez no poder, desmontar esses controles. Então, vou contar para vocês uma historinha muito, muito breve, que quando me passaram esse documento, eu levei um susto. Porque a gente sempre fala, não, mas o Trump e o Bolsonaro sempre se falaram, etc., tem uma coordenação, tem... Sim, né, mas como é essa coordenação? Não sei se vocês sabem, o Trump tinha uma Damares Alves, né? Enfim, ela era a secretária de família do governo Trump, não da família Trump, né? Secretária de família. No último dia, enquanto o Trump já tinha perdido a eleição, mas esperneava, dizendo que era fraude, que não sei o quê, que não ia sair, etc. Mas a verdade é que seus ministros já estavam desfazendo as gavetas, já estavam indo embora. E ela, essa secretária, chamada Valerie Huber, ela manda um e-mail para os apoiadores dela. Um e-mail quem eram os apoiadores dela? As ONGs ultraconservadoras, os grupos reacionários, o povo. E ela manda um e-mail se despedindo. Como é que ela se despede? Em primeiro lugar, foi uma honra muito grande servir ao governo Trump, aquela coisa toda. E diz, nós perdemos a eleição, mas a nossa luta reacionária para o desmonte desse sistema, precisa continuar. E eu peço a todos vocês que, para continuar essa luta, por favor, entrem em contato com a Embaixada do Brasil em Washington. O governo Trump sugerindo aos seus apoiadores ultra-reacionários que, para continuar a luta reacionária e de desmonte de direitos humanos, favor entrar em contato com a Embaixada do Brasil em Washington. Sabe aquela competição na Olimpíada de passar o bastão? É o que eles fizeram. Então não é algo que alguém me contou, eu tenho esse e-mail, não porque eu sou apoiador e recebi, não é isso. Mas por quê? Por que eu trago isso? Porque, de fato, existe uma operação, de fato, existe um objetivo e, de fato, existe uma coordenação internacional nesse sentido. Não é por acaso, não é... Às vezes a gente tem e a gente talvez tenha pecado em dar muita risada de como era estapafúrdia uma reação, ou uma pessoa, ou uma declaração. Talvez era até o objetivo, que, né, fosse desviada a atenção dessa forma, mas enquanto isso, uma operação real era montada no mundo para que isso acontecesse. E vou completar só com uma outra historinha. Um outro governo que vive essa situação de uma forma muito coordenada é o governo da Hungria, do Viktor Orbán. E eu digo que eles têm um fuso horário de 12 anos na frente, né? Porque, de fato, é um governo que conseguiu fazer tudo o que talvez o bolsonarismo gostasse. Controlou a imprensa, asfixiou a imprensa independente e criou a sua própria, controlou o parlamento, controlou o judiciário e, basicamente, mantém uma democracia eleitoral na qual a eleição é basicamente o último, ou talvez o único, elemento de fato democrático daquele país. E aí a gente descobre que um país, perdão se tem algum húngaro aqui na sala, e não há nada contra os húngaros, mas um país insignificante na Europa passou a ser destino de um número de visitas absurdo de ministros brasileiros. E aí a pergunta é óbvia: por quê? Então, algumas dessas viagens eu até fui, inclusive. Então, de fato, é uma coordenação internacional, não existe nenhuma dúvida mais de que há um movimento, e esse movimento ele tem um objetivo que não terminou com a derrota nem do Trump e nem do Bolsonaro. E isso, muito do que a Miriam está dizendo, é exatamente isso. Agora, a minha pergunta, e que talvez eu faça para todos nós, é: o que dirão as futuras gerações quando lerem ou estudarem a nossa época e perguntarem onde estavam aquelas pessoas enquanto o sistema era destruído? Eu sei onde a Miriam vai estar.
Eu sei onde o Sérgio vai estar. Mas é absolutamente fundamental que essa seja uma luta de todos, diária, em cada escola, em cada coreto, em cada paróquia, em cada associação, nos mínimos detalhes, inclusive nas pequenas cidades do país. 2024 é ano de eleição municipal. E ali também está em jogo a democracia. Miriam, você termina o livro com a crônica dizendo que no final desse enredo nós morremos, né? A democracia morre. Mas o enredo terminou com a derrota eleitoral do Bolsonaro, que era previsível, e a ameaça terminou com a não eleição do Bolsonaro e a sua inelegibilidade? Não, né, não acabou, e a ameaça, e aí o Jamil está dizendo isso, e eu também vou saber onde você estava, Jamil, vou poder dizer. E aí é um processo interessante, que eu acho que, eu falei bem da democracia, o que ela conquistou, né, e você falou logo, mas também ela não entregou tudo o que precisa e regrediu, e é verdade. Mas o que eu queria dizer é o seguinte, como é que a gente luta pela democracia, né? Para fortalecer, ficando alerta a todas essas articulações e ameaças e conspirações que acontecem, né, o tempo todo, mas também exigindo que a democracia cumpra a sua promessa. E a promessa da democracia é a inclusão de todos os brasileiros nos frutos do desenvolvimento social e humano. Não é? Então, quando se luta contra o racismo, a gente está lutando e denunciando, às vezes, as instituições, cobrando do governo, a gente está querendo que a democracia brasileira inclua cada vez mais brasileiros, os 56% de brasileiros que se definem como pretos ou pardos na pesquisa do IBGE. Quando a gente luta contra o retrocesso em relação aos povos indígenas, tem um retrocesso vindo logo agora, que é o marco temporal, que é revogar esse princípio que está na Constituição, e tentar fortalecer os grileiros e os que ocupam terras indígenas. Quando se luta por esse direito, reconhecimento dos indígenas, dos quilombolas, a gente está fortalecendo a democracia. Quando a gente quer educação mais forte, mais eficiente, mais competente, que prepare melhor todos os nossos jovens para esse mundo de transformações sucessivas, e também que inclua todo mundo na qualidade de ensino, no ensino de qualidade, a gente está fortalecendo a democracia. E, claro, quando cada um de vocês escolher seu candidato, também tem que ter isso em mente. Quando se luta para que as mulheres sejam ouvidas, tenham representatividade, estejam nos espaços de poder, é mais democracia. Então, o caminho é esse. É engraçado como se defende a democracia brigando com ela. Eu não aceito isso. Não aceito que a democracia é um processo vivo. Ela tem que ser parte de nós, parte do nosso cotidiano. Acordar todo dia de manhã e falar o que a democracia pede de mim nesse momento. O que eu posso exigir da democracia nesse momento. É assim que é. Os governos autoritários, eles são congelados, eles estão ali parados. E até eu queria explicar um pouco, o Jamil falou muito a palavra reacionário. E as pessoas podem achar que isso é um xingamento. Não, é uma definição técnica. Uma definição técnica. Mark Lilla é um escritor que escreve muito sobre isso. O que é? Ele escreveu isso sobre um livro que fala que a pessoa do pensamento naufragado. Quer dizer, você idealiza um passado, sonha com um passado diferente do que o passado foi e quer que ele venha para o presente. Então, você é um exilado no tempo presente, porque você não quer o tempo presente, você não quer o futuro. Você quer recriar o mundo que você imagina que foi o passado, né? Por isso que eu comecei aqui conversando com vocês, mostrando que quem tem a ideia de que a ditadura foi boa em alguns aspectos, na verdade, foi contaminado por esse pensamento que eles tentaram colocar na nossa cabeça. Eles foram um desastre político, econômico, social, de todos os tipos. Fortalecer a democracia é um trabalho diário,
de estar atento, mas também de exigir cada vez mais da democracia, porque ela ficará mais forte quanto mais brasileiros estiverem dentro, incluídos nesse processo de afluência, de sucesso, de bem-estar, e sempre, claro, todo o desenvolvimento em paz com a natureza, né? Nós temos que fazer essa pacificação com a natureza, que é assunto do meu outro livro. Mas é isso. A gente defende a democracia brigando com ela. Não fica parado, não. Viu? Você que tem 19 anos, a idade que eu tinha, né? Quando eu fui para o quartel. É assim, exigindo sempre da democracia, que ela seja cada vez mais bem-sucedida em nos incluir a todos. Deixa eu ver se você quer fazer um... Só completar, porque, para deixar muito claro aqui, que, obviamente, a Miriam, eu, o Sérgio, nós estamos falando da democracia na sua plenitude. A democracia é água e sabão na escola, tá? Não é no dia da eleição. É água e sabão na escola, é a garantia de acesso a livro, é o pacote absolutamente completo. Quando ele não existe, nós não podemos estar satisfeitos ou dizer chegamos no ponto final. Não há ponto final, né? Não existe esse ponto final. Então, é uma luta diária, e só mesmo para completar, pegando o gancho que a Miriam falou da pandemia, Genebra, entre outras coisas, é a sede da OMS. Quando a pandemia começou, eu ouvi da altíssima cúpula da OMS, off é difícil, né? Porque a gente quer falar quem é, porque já passou todo aquele momento, mas ainda não pode. Uma altíssima fonte da OMS chegou para mim e falou assim: quando chegar no Brasil vai ser tranquilo, vocês têm o SUS, vocês têm médicos capacitados, vocês têm muita experiência com surtos, e vacinas e produção. Nós não estamos exatamente preocupados. Ok, chega. E aquilo que todos nós vimos, e essa mesma figura, esse mesmo personagem, numa das outras reuniões, quase me pega pela goela e fala: onde estão vocês? Onde estão vocês? Mas aí qual é a questão? Você pode ter tudo isso, e o Brasil tinha tudo isso, mas não tinha a cabeça, ou o comando, para que isso tudo fosse colocado a serviço do combate ao vírus. Então, obviamente, como a Miriam disse, poderia ter sido muito pior se nada disso tivesse existido. Agora, quando você vê que a própria cúpula da OMS estava apostando no Brasil para dar uma lição ao mundo de como controlar uma pandemia, era por conta das conquistas da democracia. Essa é uma questão importante. Essa é uma questão importante. Eu costumo sempre dizer a mesma coisa. A democracia, não existe um estado de democracia final. A gente nunca vai alcançar. Ela é um alvo móvel, porque os problemas humanos emergem, novos problemas, novos direitos que têm que ser conquistados e novos grupos que têm que ser incluídos, não é? A gente importou aqui no Brasil a linguagem da democracia que é utilizada em países europeus e nos Estados Unidos, e que falam na defesa dos direitos das minorias. E quando a gente fala na defesa dos direitos das minorias no Brasil, a gente fala dos negros e das mulheres, que não são minoritários na sociedade brasileira, são maioria, muito pelo contrário, mas eles são minoritários na aceitação, na participação deles nas decisões e no poder, né? Então, na verdade, nós não estamos defendendo os direitos de uma minoria, nós estamos defendendo o direito das maiorias se fazerem efetivamente representar na democracia brasileira. Portanto, nós estamos muito longe mesmo de ter uma democracia plena. E foi essa aposta que a OMS fez, né, que inclusive não nos colocou como prioridade na distribuição de vacinas, porque nós não precisávamos, né, e realmente não precisávamos. Nós passamos a precisar porque as decisões do governo da época foram contra a mobilização da nossa capacidade de fazer prevenção e de lutar contra uma doença, como a gente fez com várias outras, né? E teve uma sequela, né, Miriam e Jamil, teve uma sequela importante, que foi o fato de que, depois da pandemia,
Todas as vacinações se atrasaram e a gente está voltando a ser ameaçado por doenças que não precisávamos de ter, como o sarampo, que as pessoas não sabem, mas é a doença de mais fácil transmissão que existe, e na idade, para crianças e para gestantes, pode ser fatal, né? Então, nos colocou numa situação muito pior do que a gente tinha por causa dessa negação do nosso avanço. Por isso, Sérgio, que eu acho que vale tanto, porque o Matheus estava falando, e a Miriam também, em relação à ditadura, mas também pelo período da pandemia. E eu entendo que, quando, principalmente, vocês leem uma matéria, ou veem no site uma matéria sobre pandemia, a gente não quer nem clicar, né? Não queremos mais ouvir aquela história. E é normal, a gente quer olhar para frente, mas o Estado não tem direito de esquecer do que aconteceu, ou de aprender e de corrigir. E aí eu acho que tem um tripé que é fundamental tanto para a pandemia como para essa questão não resolvida brasileira da ditadura. Nem essa, nem da escravidão, que é verdade, memória e justiça. Verdade. O que aconteceu exatamente durante a pandemia? Quem tomou qual decisão? Quem ganhou e quem perdeu com isso? Verdade. Memória. Reconhecer os mais de 700 mil mortos como vítimas e não como foi o vírus. Será que foi só o vírus? Então, reconhecer esses 700 mil mortos e fazer a memória deles. E justiça. Cobrar punição a quem tomou decisões que levaram à morte dessas pessoas. Então, memória, verdade e justiça vale para os anos da ditadura e tem que valer também para a pandemia. Isso. Eu tinha mais perguntas para fazer para vocês, mas eu vou abrir, falando em participação e democracia, né? Eu não posso monopolizar o poder do microfone. Então, eu vou abrir para a audiência. Aqui e lá. E aqui. Boa tarde, meu nome é Jéssica, eu sou estudante de jornalismo em Brasília. E eu não posso deixar de perguntar qual conselho vocês teriam para dar para essa nova geração de jornalistas que está vindo aí, que está se formando, e a atuação deles na defesa da democracia. Qual conselho vocês têm para dar para a gente? Não, olha, eu estou do lado da Miriam Leitão. Vocês acham que eu vou dar uma sugestão, né? Eu vou só contar uma historinha do poder, talvez, que a gente tenha. E não é um poder arrogante, eu estou falando até como perigoso. E, mais uma vez, é até desconcertante falar com Mia aqui na frente, mas a história de Ruanda. O genocídio em Ruanda não começou na primeira machadada, ou no primeiro tiro. Começou com a difusão do ódio. E o ódio começou, entre outras coisas, graças a uma rádio. Uma rádio que foi criada, tocava música legal, transmitia jogo, enfim, já ouvi essa história em algum lugar. Mas, enfim, é uma rádio muito popular, de um grupo étnico, que aos poucos foi sintonizando no ódio e colocando o outro como inimigo, e depois legitimando que o outro fosse assassinado. Ruanda, né, Mia, é um país de colinas. Então, no topo da colina, nos anos 90, não tinha internet e pouca televisão, no topo da colina, a rádio pegava bem. Nos vales, mais ou menos. Acontece o genocídio. Anos depois, tem um estudo que é brilhante, que faz um cruzamento entre onde aconteceu o genocídio e onde as ondas daquela rádio chegavam. Onde a rádio pegava bem, o genocídio foi atroz. Onde não pegava bem, a população foi, em parte, poupada. Acho que você entendeu o que eu disse. A difusão do ódio, o nosso papel
é absolutamente fundamental, tanto para a destruição como para a construção. O nosso papel é fazer a revolução dos fatos, né? Só isso. Mas com responsabilidade. Caso contrário, você está, obviamente, dando ou abrindo esse espaço para uma tragédia como essa. Olha, Jéssica, é muito difícil falar rápido sobre um assunto que eu estou dedicando, tenho 51 anos de jornalismo, então eu posso conversar com os jovens sobre muita coisa. E depois eu vou falar para vocês que eu não tenho certeza de nada, que é uma ferramenta importante do jornalista, é nunca achar que já sabe. Então, se eu for fazer uma reportagem nova, eu vou morrer de medo de novo, eu vou ficar procurando a informação correta para me informar, me preparar para cada reportagem. Então, quando a gente faz tecnicamente bem o trabalho, você encontra mais facilmente os fatos, e isso vai combater o risco de você ser usado numa onda de ódio, né? Ou para ajudar você a combater esse ódio. Mas eu queria que você... Eu não posso falar muito sobre esse assunto, porque o assunto é muito vasto, na minha visão. É um momento difícil da imprensa e, ao mesmo tempo, maravilhoso, porque tem hora que você fala, não, os empregos estão diminuindo, mas, ao mesmo tempo, as janelas estão abrindo, mais janelas se abrem. Então, é contraditório. Mas tem uma coisa que eu guardei para mim, é o seguinte... até onde a gente vai com a isenção, né? Aí você tem que buscar a informação correta, mas você pode não ter lado. Você está do lado, aqui tem 2 jornalistas que têm lado. A gente, nas principais questões civilizatórias, tem que ter lado. Você não pode, entre a escravidão e a abolição, um jornalista de 1888 ficar, eu tenho que ser neutro nesse debate. Não, não tem que ser neutro, né? Então, nas grandes questões, você tem o direito de ter e tem o dever de ter o seu lado. Alô. Bem, quero parabenizar mesmo, acho que rende muitas horas, né, Sérgio? Talvez esse tema de democracia. Eu sou Marcos Urpasso, jornalista, e 2 referências, Jamil e Miriam. Dou audiência muito para os 2 também. Mas eu tenho algumas questões que eu queria trazer e ouvir sobre falar isso. Primeiro é sobre liberdade de expressão, que era um dos temas aqui da nossa mesa, eu imagino, que é o seguinte, vocês falaram muito sobre democracia, as estruturas, não é? Mas hoje, e a liberdade de expressão, inclusive, é um dos pressupostos da democracia. Cerceá-la é ser antidemocrático. Mas nos últimos anos, eu diria, inclusive, depois da metade do século XX para cá, e com o advento da internet, isso é inegável, né? Nós temos visto que a liberdade de expressão está um processo em disputa. Já era algo muito reivindicado pelos grandes meios de comunicação, né? Hoje está tendo, na minha avaliação, uma confusão, né, do que seja liberdade de expressão, de como isso tem afetado a democracia, inclusive o Brasil nos últimos tempos, não é? Sobre pessoas dialogando com determinados discursos, Miriam, como você acabou de dizer, reivindicando estar exercendo liberdade de expressão. Então, eu queria ouvir de vocês sobre isso. Que limites nós temos da liberdade de expressão da democracia e como eles confundem com o discurso de ódio. Uma segunda questão que o Jamil tocou, que foi uma pergunta muito importante, que vocês também falaram da democracia, sobre as estruturas democráticas estarem funcionando, não é? Mas e a sociedade civil, e a participação social? Não é? Daqui a algum tempo, eu sei onde eu vou ler essa história, eu sei onde eu estava, não é? Mas eu vejo que é uma receita de determinados governos que se autodeclaram fascistas e autoritários, de atacar 2 elementos chaves. Primeiro é a cultura, acabar com as estruturas de cultura de todas as suas formas possíveis e dialógicas possíveis. E segundo, de acabar com a participação social. E nós vimos isso nos últimos tempos no Brasil. Então, eu queria ouvir de vocês sobre isso. A participação social, eu falo da participação social não das estruturas constitucionalmente constituídas, mas da sociedade civil mesmo, ONGs, movimentos, etc. Como elas influem e estão no contrapeso da democracia. E, por fim, uma terceira questão. Eu vejo que é uma receita de determinados governos, aí pegando desde Mussolini para cá, em determinados atos, não é? E na América Latina estamos vendo, dentro da própria democracia, uma onda, não é? Macri, Bolsonaro, agora o Milei lá na Argentina de novo,
alguns governos na Nicarágua, El Salvador. Eu queria que vocês dialogassem sobre isso, como a democracia tem fissuras que permitem a chegada dessas pessoas ao poder e como a sociedade pode fazer uma defesa desses processos na sua participação. Desculpa a demora, obrigado. O que eu gosto da democracia é isso. A gente falou aqui, e aí ele levanta a questão. Vem cá, mas não era sobre... Vocês não iam falar também sobre liberdade de expressão? Cadê que falaram? Né? A gente colocou como implícito, dentro da democracia, a ideia da liberdade de expressão, mas ela tem essa dificuldade hoje que vem dessa construção da mentira como método, não é? Como parte desse processo da extrema-direita, a construção da mentira como método, que também foi herdado dos governos fascistas e nazistas pré-Segunda Guerra Mundial. Eles também desenvolveram essa tecnologia que foi reutilizada agora. Então, sim, tem muita discussão sobre isso, também é um assunto para um longo debate, mas eu acho que a fronteira entre liberdade de expressão e o que você deve coibir de alguma forma dentro do princípio legal, dentro do devido processo legal, é o crime. Então, se você usa a liberdade de expressão para fazer apologia de um crime, se você usa a liberdade de expressão para caluniar e construir por exemplo, construir a mentira sobre as urnas eletrônicas. Que liberdade de expressão deveria ser punido? Sim, deve ser punido quem construiu, usou o aparato do Estado para construir nas pessoas a ideia errada de que havia uma vulnerabilidade na urna eletrônica. Então, tem assim, essa é a fronteira entre o que deve ser aceito e o que não pode ser aceito. Mas o que não pode ser aceito vai ser combatido democraticamente, dando o devido direito de defesa a quem está sendo acusado de infringir abusar desse direito de expressão. Então, acho que isso que é o mais importante. A sua pergunta se desdobrou em várias outras questões, mas eu queria ficar focado nisso, que foi o começo da sua pergunta. Vou passar rapidamente e lembrar que é o seguinte, nesse estudo que eu fiz sobre a elaboração da Declaração Universal de Direitos Humanos, esse foi um tema. E foi muito incrível ler que o debate entre eles, entre os delegados, todos defensores de direitos humanos, era: e a liberdade de expressão? Como é que a gente constrói essa fronteira? O que pode, o que não pode? E ali tinha uma pergunta muito clara, eu até anotei aqui, que eles se colocaram: quão tolerante uma sociedade tolerante deve ser com pessoas como nazistas e fascistas que são intolerantes? Eu vou até repetir, porque é o debate que aconteceu em 1948. Quão tolerante uma sociedade tolerante deveria ser com pessoas como nazistas e fascistas que são intolerantes? Por que essa pergunta? Porque eles tinham plena consciência da utilização da imprensa e até do cinema para construir o argumento para um massacre. E aí, qual é a formulação que eles chegam? Em 1948, quase 100 anos, 75 anos, eles chegam à seguinte formulação: qualquer defesa do ódio nacional, racial ou religioso que constitua incitação à discriminação, hostilidade ou violência precisa ser explicitamente proibido. Resumindo aqui, a liberdade de expressão tem, sim, limites. Não é um debate do Brasil de 2023. É um debate da comunidade internacional, já de 1948, formulando. Eu não estou interpretando, eu estou lendo o que foi justamente o debate em 1948. Então, estou tentando te responder. Sobre a questão da sociedade civil, desmobilizar porque ganhou uma eleição é a receita perfeita para que a próxima seja um desastre. Né? Agora, essa mobilização não pode ter medo de questionar o governo que ganhou. Essa mobilização não pode ficar: e agora? O nosso pessoal que está lá, como é que a gente vai fazer? Vai fazer o que sempre fez. O seu mandato no setor da água,
no setor de crianças, no setor de imprensa, o que for, né, a ONG que for, precisa absolutamente continuar e pressionar justamente para que aquela fronteira seja rompida. Então, a sociedade civil, na minha opinião, ela cometeria um erro gigantesco se, de um lado, se desmobilizasse, ou, de outro, abdicasse pela pressão sobre o governo. A sociedade civil não é governo. E é muito importante que isso fique muito claro. Mesmo que a gente tenha respirado aliviado com a eleição de um ou de outro presidente. Eu preciso de encerrar, mas eu não vou encerrar antes de dar a voz à última pergunta aqui, que já estava autorizada, e é uma jovem, ainda mais por isso, e vocês respondem com brevidade para a gente poder encerrar. Meu nome é Sofia e a gente convive muito com esse complexo de vira-lata do brasileiro em relação a diversos pontos democráticos. Eu queria saber a respeito, você, Jamil, que tem um conhecimento sobre o Brasil pelo fato de morar fora do Brasil, como que o Brasil transmite a questão da democracia, a visibilidade do Brasil no meio global? Vou ser bastante breve. O Brasil foi sempre um país simpático ao mundo, mesmo que a gente saiba que era uma enorme mentira. Era uma enorme mentira. Um país construído com sangue, violações, carne estilhaçada, prisões, conseguia passar uma imagem relativamente positiva. Era mentira. Era mentira. Agora, o que aconteceu depois, e isso eu vivi, era uma grande dúvida. Quem são vocês exatamente? O que está acontecendo no país de vocês, que aquele país simpático passou a ser tão tóxico? Então, isso, o que aconteceu, né, e aí era tóxico em termos ambientais, tóxico em termos pandêmicos, e depois tóxico em termos de estabilidade democrática, isso tudo gerou uma enorme dúvida no mundo. Eu até teve um post que eu fiz contando no dia seguinte a derrota do Bolsonaro, que as pessoas na ONU vinham me abraçar, né, e não tinha nada a ver com o Lula isso, nada a ver com o Lula. Vinham abraçar, mas eu ficava pensando, o que vai ser, qual é a percepção dessas pessoas daqui a um ano? E essa dúvida, ela continua. Eu achei muito curioso, porque, ok, vocês voltaram, está bem, etc. Mas do que eles são capazes exatamente? Como aconteceu que 50 milhões de pessoas, depois de tudo aquilo lá, ainda votaram assim? Então, eu vou terminar aqui, para não me estender, mas eu só queria ler um trechinho desse livro, para vocês entenderem um pouco para entender no sentido de onde a gente tenta ir aqui no livro. Eu digo o seguinte: a democracia morre no escuro e em plena luz do dia. Ela morre e pode ser assassinada. Num beco de uma rua, na rachadura de uma barragem, no barulho de uma serra, numa floresta, na falta de um leito, num envelope com dinheiro ou no medo de andar de mãos dadas com quem a gente ama. E é nosso papel permitir sua sobrevivência todos os dias. Sofia, depois dessa linda citação, nem tem muito o que falar, mas sendo objetiva, quer dizer, a imagem do Brasil melhorou muito depois, né, do fim. Era um governo tão distópico, é isso, ele usou a palavra certa, o Brasil era visto como tóxico. Durante muito tempo, porque, claro, né, teve aquela cena que todo mundo viu do presidente Bolsonaro no G20, à deriva. Ele que filmou. Então, ficou na nossa memória coletiva o trabalho dele. Aí é um sinal daquele tempo, né? Ele estava à deriva ali, ele não tinha nem
com quem conversar, ninguém queria conversar com ele. E, depois disso, o que ficou de chavão, que tem sido repetido, o Brasil voltou. E a ideia o Brasil voltou. O Brasil voltou, e ele vai errar, e ele vai acertar, mas ele voltou. Então, por exemplo, na área ambiental, ficando na área ambiental da Amazônia aqui, faz enorme diferença. O Brasil, a maior potência ambiental do mundo, do ponto de vista de ter a maior parte da mais biodiversa floresta do planeta. Então, ele tem muito que jogar nesse jogo. E eu e o Sérgio cobrimos reuniões internacionais da COP, em que o Brasil era ouvido, respeitado, e todo mundo queria saber o que o Brasil estava pensando. E que depois, durante 4 anos, o Brasil não queria saber o que o Brasil estava pensando. E agora volta a sentar na mesa, volta a presidir, agora vai ter um momento de presidir o G20, vai ter um momento de projeção. Isso não significa que não vai errar. O governo vai errar, mas é um governo que erra e acerta, e então essa volta à normalidade de erros e acertos de um governo, mas com uma expectativa de que o Brasil seja isso que se chama de soft power. É um país que não é uma potência militar nem nuclear, mas quer estar no diálogo com um discurso de pacificação, né? Então, nesse aspecto, a gente teve um enorme avanço. Eu vi, quando acabou o governo militar, e o Brasil também, depois de um longo período de 21 anos, o Brasil voltou a ser olhado com interesse. Eu cobria política externa, então o Brasil voltou a ser olhado com interesse após o governo militar. Mas vai depender muito de nós. Uma última coisa é que, às vezes, se acha assim, olha, tem uma visão de que quem fala mal do país no exterior está prejudicando o país, né? E, na verdade, é o contrário, é exatamente o contrário. Quem lutou contra a tortura, denunciando a tortura, quem lutou contra a escravidão, denunciando no exterior a escravidão no Brasil, estava, na verdade, ajudando a construir a boa imagem do Brasil. Falar em erro nós não vamos poder discutir, mas o Brasil está cometendo um agora grave ao apoiar a ampliação desse ajuntamento de países ditatoriais, chamado BRICS, para mais ditaduras, né? E vai ficar o único país que sequer democrático naquele grupo. Eu não vou encerrar essa sessão. Eu vou fazer uma outra coisa, que é a seguinte. A nossa homenageada e mestra e grande literata, Conceição Evaristo, está prestes a deixar Paracatu e, como é do feitio dela, ela quer fazer uma despedida coletiva. Boa tarde a todas, a todos e a todos, né? Eu achei que seria... Eu estou pegando a estrada agora para Belo Horizonte e de Belo Horizonte para o Rio de Janeiro. E acho que seria muito indelicado da minha parte se eu saísse e não desse nem tchauzinho, né? Seria quando uma pessoa chega na casa da gente e vai sair, somos nós que abrimos a porta, porque se a pessoa fechar, ela não volta. Então, eu queria que vocês abrissem a porta para eu poder sair. Tá? Afonso, muito obrigada por essa oportunidade, tá? De estar participando da FLI Paracatu. Paracatu, muito obrigada por me acolherem. E eu fico muito satisfeita porque eu tenho certeza absoluta que não se trata somente de acolher Conceição Evaristo. Todo mundo sabe, né, que nós cremos e que eu acredito, e para mim esse é um compromisso. A minha chegada é a chegada de mulheres negras. E isso é muito emocionante. Vocês estão
recepcionando um coletivo, que é o coletivo de mulheres negras. Vocês estão ajudando a sacralizar essa terra que é nossa e que está muito bem aqui marcada pela presença dos quilombos. Está nas nossas memórias também as comunidades indígenas, que talvez hoje tenham ainda menos visibilidade do que as comunidades quilombolas. E dentro do espírito da mesa de vocês, eu acho que a gente pode dizer com todo orgulho: nós nos orgulhamos de ser brasileiro, porque se alguma coisa não dá certo no Brasil, aliás, muita coisa não tem dado certo no Brasil, mas não somos nós os responsáveis pelo que não está dando certo. Quando se fala de pessoa de bem somos nós, com toda certeza. Então, mais uma vez, muito obrigada por vocês me acolherem nesse conjunto de pessoas de bens, porque sem nós a coisa seria muito, muito pior. E aí eu vou repetir o Emicida, né? É nós por nós. Obrigada. É isso, nada mais a dizer. Obrigado.